Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, projeto que se propôs aí a refletir sobre as transformações digitais e o impacto da massificação da internet na sociedade. E hoje a gente vai falar sobre educação, educação na área de publicidade. Estou com uma convidada super especial aqui, a Giovanca de Gênova, que é gerente de educação do IAB Brasil, que é uma associação muito importante aí da nossa área. Você também é doutoranda em educação, né? Mestre em educação, doutoranda em educação, Sim. então temos aqui, né, uma cabeça bem pensante aí disso. A gente estava falando aqui um pouco no off agora, né, sobre isso. Quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite aí. Seja bem-vinda, Giovanca. Ai, Fábio, super obrigada pelo carinho, por ter aceito também esse desafio de falar sobre educação e educação para publicidade digital. Tem muita coisa aí que eu acho que o mercado precisa ajudar. A gente que está diretamente trabalhando com isso, mas é um desafio meu, diário, né, na minha atuação, mas de todos nós do mercado que pensa em capacitação, em treinamento, em pessoas que ajudar esses profissionais a se prepararem para esse mercado, né? Que não é simples, não é fácil, mas é incrivelmente curioso estar dentro de tudo isso e entender melhor como funciona e achar novos talentos, porque eu acho que isso também é uma coisa que o mercado pede bastante. E eu acho que essa parte da educação, essa parte da capacitação colabora bastante aí para o mercado. Maravilha. E antes da gente entrar na pauta aqui, acho que é legal contextualizar o IAB, né? Se puder contextualizar para a gente aí o que é o IAB, o papel do IAB hoje no mercado, né? Como é que tem se posicionado. Tá. O IAB é uma associação eh, direcionada para a área de publicidade digital, para o ecossistema da mídia digital, onde a gente traz aí boas práticas, a gente também tem um direcionamento para o mercado, tem todo um trabalho agnóstico no nosso conteúdo. Então, para quem se interessa, fica aqui o convite a entrar no site, tem muita coisa bacana que a gente coloca lá, estudos, guias, os próprios cursos pode ser também uma possibilidade aí de referência para o mercado. Então, o IAB tem esse objetivo no Brasil e no mundo, porque o IAB, né, a gente Sim, tem é uma global, né? é E o global. site no Brasil é iabbrasil.com.br. .com.br. Exatamente. Maravilha. E aí, entrando na pauta aqui, a gente falar um pouco dessa evolução, né, do mercado digital. Se a gente pegar um recorte dos últimos 10, 15 anos, assim, foi uma transformação muito grande, né, no mercado de publicidade por conta da massificação da internet, né? Então, já recebeu gente aqui de agência, né, o que era um puxadinho digital dentro de uma agência, né? Hoje Uhum. não, a agência digital é protagonista, né, desse ecossistema. Como é que você enxerga essa evolução e o próprio papel e como a educação sofre de certa forma, né, de ter que correr atrás de tanta novidade, de tanta tecnologia emergente, né, que surge a cada mês, né, a cada ano. Cada semana, né, É, Fábio? Cada é. dia. Bom, eu só quero então vocês pensem o seguinte: eu fiz filosofia, fiz administração, tenho uma experiência na área de comunicação empresarial com organização de eventos. Aí, em 2021, eu chego no IAB e No meio, na n- pandemia, né? no meio da pandemia, Meio pandemia. demorei mais de um ano para conhecer minha chefe. Hum. Sim, Ah, pre presencial, foi tudo presencial. online, uma coisa Hum. maluca, muito diferente das experiências que eu tinha, né, trabalhando de casa e tal. E aí me deparo com o mundo da publicidade digital. A gente acha que publicidade é só aquela de criativos, né, de criar campanhas, Sim, tem isso também. sim, Gente, só que publicidade digital é outro bicho, como eu costumo dizer, é outra coisa. Tem essa esse objetivo de levar as marcas, de fazer campanhas, de divulgar produtos, mas a forma que é pensada a publicidade digital é muito diferente daquela sim, publicidade que a gente tem na cabeça, mais romântica. Não, é uma outra coisa. Eu brinco que a gente está falando sobre dados e tecnologia. sim. E você que é da área pode me ajudar, para quem, de repente, percebe assim, como assim dados? Sim, a gente está falando de comportamento do usuário, do nosso comportamento. A gente, como usuário da internet, a gente deixa pegadas Pegadas ali, digitais, né? os rastros, né? Exatamente, comportamento, aquilo que eu interesso, o meu perfil, né? Lógico, com poucos cliques você já sabe que eu sou uma mulher, de minha faixa etária, onde eu moro, o que eu consumo, o que eu gosto. E a partir da tecnologia, você direciona toda.
a sua campanha, todos os seus produtos, aquilo que você quer que eu saiba, certo? É isso, a Hum, gente está falando sobre isso. hum, E isso muda de uma forma. Nossa, a gente fala rápido, mas, gente, é rápido realmente no conceito, no sim, cerne da coisa. sim, sim. A gente e eu uso esse exemplo. Se você quiser escrever um livro sobre publicidade digital, na hora que você mandar para a gráfica, Já tem que atualizar, né? já foi, ele já É, está desatualizado. é. E assim, eu que estudei filosofia, que o que Sócrates falou, tá dito, gente, não vai mudar. Não vai, isso não vai. Você pode ter interpretações, mas a base está ali. E a publicidade digital? Não. Ela, claro, que tem todo ali uma parte que você precisa entender como ela funciona, a parte de estratégia, que eu acho que é o que hoje a gente tem se debruçado bastante, mas tem a parte técnica. E tem uma evolução do processo de aprendizado da publicidade digital que ela tem que seguir uma sequência lógica. Que tem ali um conhecimento que você, de repente, vai para um curso ou para um evento que estejam falando de coisas que você não conhece, não tem ali. Você não conhece os termos, as formas, você não vai conseguir acompanhar aquela conversa. Sim. Eu assim, nossa, mas isso eles estão falando sobre. Eu vou contar minha experiência de quando eu vi o primeiro curso de mídia programática. Não conhecia nada. Uhum. Eu fiquei Uma 4 horas de ouvindo letras, aquele é. conteúdo e falei, gente, do que eles estão falando, pelo amor de Deus? Porque eu não conhecia os termos. O que é uma DSP? O que é um usuário? O que é um clique? Porque isso parece simples para quem já está na área, Sim. mas quem está chegando agora, que tem uma experiência mais no offline, tem muita dificuldade de começar a entender tudo aquilo. Mas eu acho que isso é fazendo um parênteses, assim, eu acho que isso é uma falha, e aí eu me incluo nessa, porque Uhum. eu faço isso assim. Eu acho que é uma falha de quem trabalha com tecnologia, com essas novas mídias, de simplificar o discurso, assim. Eu acho que às vezes se pesa a mão para complicar o discurso, muita letra, muita sigla, e acho que na hora que se você consegue explicar de uma maneira mais sintetizada, talvez a pessoa não precise entender a fundo que é aquilo que é cada tecnologia, mas entender o conceito daquilo, né? Que é isso, você compra mídia baseado em dados, comportamento do consumidor, né? Sim. Então, de um lado você tem a marca querendo atingir o consumidor, do outro lado você tem quem vende, né, o inventário. Acho que daria, né, se fizesse um esforço, talvez, acho Uhum. que tem esse esforço de simplificar um pouco mais esse discurso, assim, para que quem de repente é da área de comunicação, na hora que vê o negócio desse, ok, tem essa complicação aqui, o ecossistema é realmente talvez complexo, mas o conceito eu não acho que é complexo, entendeu? Você tem um Hum. ponto, um bom ponto, mas é a linguagem do mercado. Sim, não, sim. Mas o mercado Eles dificulta para cobrar mais caro. falam assim, não é assim? É Sim, dessa sim, forma sim, que sim, sim, acontece. Então sim. você Mas precisa eu acho que entender às vezes o o mercado discurso. fica falando muito para ele mesmo, E né? esse é um ponto, um bom ponto. Eu acho que vocês que estão mais ali no dia a dia do mercado, acho que essas coisas são muito óbvias e que todo mundo sabe. Sim. Não, sim, não, compreendo. Eu acho que não tem. Acho que tem os dois lados. A pessoa que de Sim, repente quer deixar aquilo de uma forma realmente parecendo inacessível. sim. E tem a outra que acha que todo mundo Que, entende que que aquilo é, está tão no dia a dia da pessoa sim, que ela não percebe. sim, Que foi o que eu te disse, que tem gente que não sabe o que é lead. sim, sim. Isso já aconteceu num curso nosso e a Sim. pessoa falou assim, gente, o que é lead? Trabalha na área, mas não. Não estava Sim, ali, ela já tinha feito um percurso de encontrar o IAB, de entrar no curso, de ter interesse sobre o assunto, e no meio do curso ela teve que perguntar, gente, do que vocês estão falando, o que é sim, lead? E a gente está falando somente de um contato. sim, sim, É uma sim, coisa simples. Aí as sim. pessoas não se apropria desses termos do mercado, Fábio, É. realmente fica Fica muito para trás, complicado, né? ela Eu fica para entendo. trás. Sim, sim, sim. Parece ser óbvio, mas eu não tenho certeza o quanto quem está no dia a dia percebe Sim, isso. sim, sim. Aí, por isso que a Jovan que Não, não, existe e sim, fica sim, ali sim, chamando sim. a atenção das Não, pessoas. perfeito. Assim, Olha, é um desafio, né? Assim, né? porque para deixar as coisas mais simples e até para as pessoas que, de repente, estão no mundo offline, perceber a beleza que tem no online e se interessar em trabalhar nessa área. E hoje as coisas estão se convergindo, assim, né?
Você consegue mensurar coisas que antes era no off, que era impossível, você já consegue mensurar, cruzar as coisas assim, tem, né? E isso vai ficando mais complicado, né? Porque são Vai. mais coisas para você considerar, né, no meio do E para caminho. você aprender. Sim, sim, Como é sim, que você dá conta de tudo isso? sim, A grande beleza da tecnologia é justamente essa. sim, Você sim, consegue mensurar, você consegue provar, trazer ali o percurso sim, da pessoa que está ali na internet, que está entrando, né, em contato com a sua campanha, com o que você tem ali para oferecer. Acho que isso é muito, muito interessante. E, de novo, volto, é muito técnico. A gente está falando de análise sim. de dados. Não, total. Interpretar aquilo, como é que é. Tanto que eu até brinco, e eu gosto de perguntar isso para os professores do IAB. Qual é a formação do profissional que trabalha com publicidade digital? Não tem aquela rápida, tem que ter feito publicidade, Hum, pós-graduação. É o dia a dia, né? Depende. É muito dia a dia. Pode ser uma pessoa super curiosa, que Uhum, gosta de tecnologia, que gosta desse mundo e que tem uma curiosidade, uma análise crítica, um senso crítico e gosta desse tipo de trabalho, se interessa e busca formação. Ela pode ser um matemático. Acho que um estatístico que sim, curta total. isso faz muito sentido trabalhar com publicidade digital, Não, não? total, assim, porque antes aquela máxima, né? Assim, eu faço humanas, né? Sou de humanas ou sou de Gente, exatas. Na como assim? publicidade as coisas não dá pra você falar que fez publicidade e é de humanas, né? Você tem que ter um pezinho em exatas também, Sim, né? você tem que entender como aquilo É. tudo funciona. Então, acho que a gente abre para um perfil muito diferente e até difícil de colocar numa caixinha. Sim, sim, total. Qual que é a sua formação, Fábio? Não, eu fiz administração, Olha aí. né? E aí, só que eu trabalho, aí, assim, a minha formação em publicidade digital foi na prática, né? Então, E muita trabalhando. gente vem dessa formação, É, do dia a dia. do dia a dia. Então, eu estou mais de 12 anos, assim, então é uma coisa na prática, né? Então, é, mas assim, mas então, e vejo gente que às vezes vem que vem da publicidade, né? Que, não, aliás, que vem da formação de publicidade, mas como nunca trabalhou na prática, tem uma dificuldade de absorver alguns conceitos, tudo. Porque assim, o conceito de comunicação, isso da estratégia, do planejamento, ele não muda, né? Na hora que você vai fazer um planejamento, Exato. só que você tem que considerar os veículos, né? Os meios ali que você vai, né, atuar, comportamento do consumidor, aí vai entrando outras coisas. E as tecnologias, assim, né? Que estão disponíveis para isso, assim, Sim. mas hoje não tem, né, uma coisa você precisa fazer tal curso, esse. Tem que trabalhar no dia a dia, né, assim, e tem que ler, tem que estar por dentro das coisas, né? E aqui, só na sua fala, eu trago dois desafios. O da empresa, veja bem, você está falando do dia a dia, então a gente está Sim, colocando muito para a própria empresa, a sim, agência, sim, essa sim, formação do profissional. sim, sim, Porque muitos casos, me corrija se eu estiver errado, aquela tecnologia é muito específica sim, e só vai ter ali sim, aquele espaço para sim, treinar esse profissional, certo? sim. Então, as empresas precisam estar atentas a isso, porque é muito ruim quando você trabalha numa coisa que você não entende, você só faz, você só opera. Só executa, né? Aí, quando você vai para um curso mais formal, mais organizado, como a gente tem lá no IAB, a pessoa abre, faz na cabeça, ela fala: agora eu entendi por que, que eu faço isso, por que, que eu tô. Ela vai conectando Ela só coisas. automatiza, né? Exato. Então, é importante quando a pessoa. É muito melhor quando a gente entende por que, que a gente está fazendo Sim, aquilo, total. não é? Sim, Aí a sim. gente vai. Eu Aquilo vejo, tudo vai fazendo muito mais sentido. sim, eu vejo, assim, teve um menino que trabalhou com a gente, entrou, era o segundo emprego dele, assim, tinha feito marketing e tal. Então ele operava as campanhas ali, mas ele fazia só ele tinha o conhecimento da empresa ali, né, dos processos da empresa, né? E quando ele saiu, né, que a gente conversou para ele sair, tava assim, você precisa conhecer, né, assim, abrir a cabeça para não é só isso aqui que Você você faz uma parte. você tem que abrir a cabeça para outras coisas, né? Porque é isso. Aí, às vezes, a gente, como empresa, também precisa trazer alguém que tenha outras vivências para agregar o que a gente já tem, né? Porque senão a gente fica só fazendo Só fazendo. o padrão ali, né? Aquela configuração padrão que a gente já faz ali, tudo, né? Ela não entende o que, que é Sim, todo o sim, processo e tal, e total. por que, que ela faz isso, de repente a outra pessoa faz a outra Sim, aquilo. É muito legal quando você consegue conectar tudo. total. E aí o outro desafio é, imagina a pessoa, os líderes nisso tudo, que não é o cara que vai operar a mídia, não é a pessoa que vai, Sim, mas ela tem que entender como que a coisa sim. funciona Tomar decisão, para né? tomar a decisão. Sim,
quem você contrata? O que sim. que eu preciso hoje? Se Hum, eu vou fazer um tipo de campanha que eu vou ter mídia em TV conectada, em digital of home, e hum, aí, eu tenho que ter uma agência para cada um? Ou hum, eu consigo agregar isso tudo num hum, lugar? Estou falando de um fornecedor, mas e os profissionais que eu preciso ter aqui comigo? hum, Que tipo hum, de conhecimento eles precisam ter? Porque eu não sei. hum. Tudo bem, mas Não, você não precisa saber tecnicamente, né? não, mas você precisa Mas entender saber como o que considerar funciona. para contratar, né? O que que eu considero para contratar, quando eu preciso, o que que eu preciso, né? Exatamente. Estão me falando que eu preciso de tanto de budget. Será? É, Você consegue questionar? Você é, consegue entender? Ou ao contrário, eu preciso de mais. Peraí, você está me pedindo tudo isso? Você já viu quanto custa tudo isso? sim, sim. Você conseguir mensurar o que, que você vai precisar? Olha o desafio. Então, mas é Tamanho isso, de assim. tudo isso, Mas se né? você dá um passo atrás, né, e no seu planejamento, né, você consegue considerar, né, o que que eu tenho, quantas pessoas eu vou atingir, o que que eu tenho de objetivo, essa mídia faz sentido ou não. Às vezes é o passo para trás, assim. Aí a minha, talvez eu seja até chato para essas coisas, assim, porque eu acho que como a gente tem muita concorrência no mercado, tem muitas empresas oferecendo muitas soluções, às vezes muitas soluções brigam pela mesma verba ali, né? Sim. E às vezes muito por um hype ou uma moda ou uma solução que é melhor empacotada, mas não necessariamente ela entrega mais. Ah, então vou colocar dinheiro nessa porque e aí você esquece o passo atrás que é ok, o que que isso vai me resolver, né, na minha comunicação, né? Então assim É. é bem desafiador, assim, porque você cai num campo de vaidade, cai num campo de muita coisa, assim, né? Mas se De quem você sabe, decide. mas se você conhece, você vai poder opinar, de Não, repente, ser sim, muito mais sim, assertivo não, nessa total, escolha, né? total. Do tipo, ou até entender que aquilo não é para você naquele momento, Sim, 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 sim. né? Eu vi uma frase uma vez assim: poxa, eu só vou saber se isso serve, se eu devo pôr o meu pezinho na praia, é na areia ou no mar. É, Se eu entender direito o que que é isso. sim, Na hora que eu sim, acho que eu vou simplesmente porque todo mundo tá fazendo, sim, tá, é para todo mundo, a gente tem sim, que invocar a mãe da gente, né? Você não é todo mundo. sim. Vamos entender. Agora, nessa esteira, assim, acho que trouxe um ponto interessante, assim, né? Quando você olha, assim, as demandas de curso do IAB, os profissionais que procuram e tal, de quem se matricula, o gestor, ele tem procurado, assim, se atualizar ou quem procura os cursos está mais na parte de quem está entrando na operação, assim? Porque às vezes tem uma coisa, é isso, que, assim, um pouco de vaidade do cara achar que já sabe e não precisa se atualizar mais, assim, né? Como é que é o percentual de quem procura os cursos para se atualizar, assim? Acho que o modelo dos cursos que a gente tem hoje, ele é mais direcionado mesmo para quem procura ou uma atualização, está entrando no mercado agora, está fazendo essa transição do off para o Pronto, on, tá. porque é importante também. Sim, sim, E a gente lá no EAB, a gente tem um desejo muito forte de criar um curso justamente para gestores, tá. que é um curso empacotado para essa pessoa que toma a decisão. Ela não precisa saber a fundo como funciona a operação de mídia, Sim. mas ela Porque precisa não dá entender nem a tempo, estratégia. né? Exato. E aí, assim, quando um gestor procura um curso específico nosso, que é mais direcionado para esse público, eu acho que é uma necessidade específica. Mas, em geral, os nossos cursos é mais para esse público. De novos profissionais, quem está precisando da atualização, indo fazendo essa. E precisa entender melhor como essas coisas funcionam. Acho que o gestor chega no IAB, ele tem outros produtos lá no IAB, com os nossos comitês, outros fóruns de discussão que ele pode aproveitar melhor. Mas eu acho que a gente também precisa hoje, é um desafio nosso, criar esse produto para o gestor, direcionado, Tá. onde ele possa também se sentir confortável de estar ali, de ter um tempo para isso, porque a gente sabe o quanto é raro e difícil abrir espaço na agenda para tudo isso, mas o desafio é de Mas é todos. necessário, né? É necessário, É, não tem como, né? porque hoje um profissional dessa área que consegue aliar o conhecimento técnico com o comercial, né, com outra coisa, ou ele já é dono de uma empresa, Hoje já é referência, né? ou ele já está numa posição de liderança. Ele não vai estar numa posição mais de operação, assim, né? Ele já subiu um Ele outro já degrau, subiu. né? Assim, né? Ele já Então teve essa sim, formação sim. em algum momento, né? E aí tem isso, assim, aí às vezes cai também numa. Aí o dia a dia te suga, né?
e você também não consegue se atualizar, né? Aí você vai ficando no que você já sabe ali e vai Onde você pescando. se sente confiança. Não, os comitês Normal. acho que são importantes, né? Assim, os comitês ajudam a ter discussão, a trazer coisas mais práticas, mas é um tempo, né? Uma horinha, 2 horinhas ali de discussão que nem todo mundo consegue opinar e tudo, né? Assim, mas Também. é importante, assim, porque pelo menos tem uma pauta posta ali, né? É, Mas, resumindo, não não, tá fácil para ninguém, né, não, Fábio? assim, eu acho que não, Não acho tem que é como, né? desafiador, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que acho que é muita solução, né, muita tecnologia, assim, essa coisa da regulamentação da nossa área, né, todo dia tem uma discussão nova, as plataformas, né, os algoritmos e tudo, então é desafiador, assim, né, É o mundo líquido total. É total, Bauman na veia e navegar em tudo isso. Ser um profissional que atua nessa área tem que estar muito ligado com o que está acontecendo. sim, E fora, né, tecnologia, essa coisa mais específica da área, mas é tudo que envolve. Hoje mesmo, o IAB tem uma atuação muito forte em RealGov. Por quê? Porque impacta sim, tudo que a sim. gente está fazendo aqui É pela porque novidade. se eles vão legislar, né, criar as leis, tudo, eles precisam entender, né, Você já parou para é, pensar o que é para explicar para um corpo político sim, como funciona o ecossistema da mídia digital? Sabe? É muito, muito sim, complexo. sim, sim, Mostrar o quanto é importante ter uma lei de LGPD que sim. abarca tudo, e outras nuances que a gente vê na notícia todo dia. Não é simples, não é um métier, né? Quem está ali cuidando disso não é formado nessa Sim, área, não está no sim, IAB lá fazendo os cursos, sim, sim, precisa entender e define o mercado. sim. Não, é por isso que eu digo assim, o quanto é difícil também, é difícil, mas é necessário simplificar o discurso, né? Simplificar o como se comunica ali, porque na hora de chegar, porque assim é muito fácil, né? A gente teve essa coisa das fake news, né? Pois é, uma discussão grande sobre isso, Na né? hora que você, sei lá, você veicula uma publicidade num conteúdo que não é tão legal e tudo. Mas assim, e contextualizar o porquê que aquilo está passando ali, formas que você tem de combater aquilo, porque às vezes a solução que se tem é então bloqueia todo mundo e pronto, né? Assim, e não entende que você tem meios, né, de poder mensurar aquilo, e aí é uma coisa da internet que às vezes é indefensável, assim, que não é 100% segura, né? Nunca vai ser. Assim, é difícil você ter a internet, né, do jeito que ela é posta, né? Não é 100% segura nunca, né? Quem falar isso se alguém me provar que é, ok, mas não é. Por mais que você tenha mecanismos, ferramentas, tudo, todo dia estão se criando coisas novas para poder burlar, né? Se supera, né? A É, tecnologia que está ali. Exatamente. Imagina a dificuldade de criar uma lei sim, que total. na hora que... Se a gente Sim, já tem dificuldade de fazer um livro, que quiçá uma lei. sim. Que vai ter que estar sempre E entender que essa lei, aberta ali, entender que essa lei vai ter que ser atualização. atualizada, que não dá para escrever na pedra, né? Não, não vai estar para escrever uma vez e não mexer mais nela. Tem que estar É. super atento a isso. E o mercado contribuindo para Sim, que isso para possa isso. fluir. E as pessoas também, né? Porque a gente fala sempre no mercado, coloca isso no. Mas estamos falando de pessoas Não, total, que precisam entender também papel ético, moral. total, assim. Olha quantas camadas a gente está Sim. falando de É, entendimento, de saber também que qual que é o seu papel ali, o quanto você vai contribuir para que aquilo sim, seja um ambiente total. saudável, que a gente possa realmente falar em negócios de uma forma É, clara, né? e é porque assim, por mais que o IAB tenha uma posição agnóstica, né, assim, no dia a dia, mas assim, né, na hora que você fala de empresa, de negócio, as pessoas, cada um defende o seu lado ali, né? E aí é difícil no dia a dia você equilibrar isso, escutar todo mundo, ver os É, pontos e tudo, né? Todo mundo sabe vender, bater meta e cada um tá defendendo o seu lado ali, né? E exatamente. dentro disso, assim, aí acho que é legal falar um pouco do Helgov, assim, quais são hoje, como é que está essa relação com o governo e os principais desafios, assim, os principais, qual hoje é a pauta mais latente, assim, Poxa, com Fábio, eles? esse é um assunto que eu realmente acompanho, mas a gente tem a atuação, tem uma gerente para isso. Tá. Mas eu não sou, acho que sou a melhor Ah, não, referência para isso sim. mesmo, de verdade, Não, assim, até para tranquilo. não criar uma... Hoje eu acho que a gente tem
tem um papel definido, a gente tem ali o papel de IAB, do IAB, como associação da área, A gente está presente, né, está ali. presente, Uhum. está atento a tudo isso, mas eu não, 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 como é entendi. um assunto mais que eu não participo todo dia, prefiro não correr o risco aqui de Não, dizer fica alguma tranquilo. bobagem. E hoje, assim, com essa. A gente teve aí nos últimos. Porque assim, a área de publicidade digital, ela sempre teve um pezinho na automação ali, né? Na inteligência artificial e tudo, né? Quando a Uhum. gente fala de mídia programática, né, de outras coisas. Só que nos últimos 2 anos, essa coisa da inteligência artificial, ela furou a bolha, né? Assim, e hoje é inevitável não discutir isso no dia a dia, assim. Como é que está isso nas ações de educação, assim, como que o mercado tem discutido isso, o impacto da IA, né, na rotina da agência e dos profissionais? Assim? Olha, acho que a gente tem muita coisa rolando no IAB sobre isso. E engraçado você ter falado disso, porque a gente já está pensando para 2025. Uhum. E um dos conteúdos que eu quero trazer é justamente esse. Um curso, uma discussão mais aprofundada sobre IA para a publicidade digital. É inegável que a gente tem aí muita coisa para aprender e entender. E aí também, de novo, né? Inteligência artificial, a gente vai ter que perceber como isso pode nos ajudar de uma forma ética, moral. Imagina na educação, agora jogando para o lado da educação mesmo, do dia a dia dos professores em sala de aula, é o grande terror hoje de Sim, professor, sim, porque tô falando de escola sim, mesmo, sim, sim, universidade, sim, sim. porque esses dias mesmo uma professora minha no doutorado falou: gente, eu estava recebendo uns trabalhos maravilhosos dos alunos, eu descobri que não era eles que estavam fazendo. Era o chat GPT. Eu falei, professora, ela falou assim, gente, eu estava sendo enganada. Eu falei, calma, daí ela teve que reformular o trabalho, É, porque ela não estava recebendo é, mais nada dos alunos, era tudo o era chat só. GPT que estava fazendo. E aí pasteuriza, né? Não, e assim, gente, não é sobre isso, né? A gente Hum, quer trazer uma outra discussão. Isso não é o jeito certo de usar a inteligência sim, artificial. total. A gente tem que E entender. aí entra também numa outra camada de educação, né? De como acho que é legal, tem que usar, tem que facilitar, mas não é só isso, né? Assim, Não, o professor é, também vai ter que se apropriar disso e é, entender que. E agora? Ela teve que mudar toda a atividade. Eu acho que isso a gente vai ter que fazer para diferentes áreas das nossas vidas, inclusive para publicidade digital. Então, acho que já tem muita coisa legal e já vai dar para a gente pensar num processo mais estruturado sobre esse assunto na área de educação do IAB. Antes era só uma. Vamos ver até onde vai, o que estão falando sobre isso, como isso pode ajudar o mercado. Mas eu acho que agora a gente já tem um caldo ali para virar uma discussão mais mais estruturada, mais aprofundado. longa, Hum. da gente passar de um painel num evento, num webinar e trazer mesmo para a área de educação como formação. E acho que entra, e talvez fatalmente entra num lado de regulamentação também, né? De Que, você apontar o que é IA, o que não é, né? Assim, de deixar que claro para o tá rolando consumidor. uma discussão Que dessa, já rola, assim, já mas tá de rolando ser mais já. aprofundado, porque daqui a pouco, né, tudo vira. Pois é, É, olha que desafio. é. Como que a gente coloca isso, né, No, dentro. no dia a dia você usa, você Eu usa uso, alguma. eu gosto de usar, porque às vezes eu tenho. Quero escrever um parágrafo, alguma coisa, e tô com dificuldade de me expressar. Aí eu coloco lá no chat GPT, ele me Ele ajuda, estrutura, né? aí volta e eu uso aquilo de, puxa, começo com aquilo. Sabe, Uhum, quero escrever um legal. determinado conceito ali. Conceito não, vai, sei lá, quero escrever algo que a gente quer desenvolver. Aí eu começo ali e dali para frente me ajuda. Porque é difícil editar do zero. Quando você tem que começar do zero, Sim, sim. acho que ele pode te trazer ali um norte. E eu tenho feito isso, tenho usado desse jeito, Nas assim. pautas aqui, quando eu faço pauta aqui, eu geralmente jogo lá vários pensamentos. Vou entrevistar, vou conversar com a Giovanca De Gênero, aí coloco lá o currículo, tal, quero falar sobre isso, isso e isso. E aí ele já me estrutura uma pauta ali, né? Dentro Perfeito. daquilo que eu coloquei. Aí eu quero ver, isso aqui faz sentido, isso não faz, faz. Sim. Porque às vezes fica meio redundante também o que ele recomenda. Mas só que uma coisa que talvez eu demoraria 1 hora para ficar estruturando ali, ele me dá em 1 minuto, e aí mais 20 minutos que eu fico ali, eu já. Você melhora, Então, eu acho ótimo. ele acho que dá mais velocidade a algumas coisas. Agora, também não dá só para eu falar assim, me faça uma pauta sobre X e eu só copiar e colar e usar, né? Porque aí também fica.
Exato. Geralmente fica redundante, né? Assim, o que Não fica bom, não fica perfeito, mas geralmente fica você pode redundante. pegar aquilo e E melhorar. melhorar. Você quer fazer a pauta ou a ementa de um curso, você coloca ali, Sim, depois sim, você vai sim. tirando, Uhum, arrumando, entrega uhum. para os professores. Olha, gente, vocês não começarem do zero, começa Agora, daqui e isso, tal. isso é uma pauta, assim, essa coisa da substituição do trabalho, assim, né? Você tem tido tem visto essa preocupação dos profissionais, ou ainda não, assim, de substituir meu trabalho, ou as pessoas estão correndo atrás para ter a tecnologia como um aliado mesmo? Eu vou dar uma opinião muito pessoal, Tá tá? claro. Eu acho que a inteligência artificial é uma grande aliada. Sim, acho que a gente pode utilizar. É uma discussão eterna se os livros vão acabar, se isso vai ser substituído tudo pela internet, o jornal. Eu acho que tem uma adaptação, tem uma evolução humana do mercado, da sociedade, e eu acho que a gente vai ter que entender como a inteligência artificial vai eh, nos ajudar, vai compor esse espaço. Mas chegar a substituir profissional, acho que ainda não. Acho que a gente ainda tem. Acho que não precisa, na minha opinião, É, ver isso como um. Ai, meu Deus, vou perder meu emprego. Mas, assim, existe uma evolução, tem mas uma algumas mudança. funções talvez tenham que se adaptar, né? Assim, Vão ter que se eu adaptar. já vejo um movimento de agências reduzindo equipe, enxugando algumas áreas Por conta. por conta de automatizar alguns processos e tudo. Então, assim, é um sinal de alerta, assim, né? No geral, e muda, né, de uma certa forma, o mercado de trabalho, né? O futuro do mercado de trabalho, principalmente, né? Algumas atividades podem se utilizar mais disso. Mas não sei se substituir. Não, não, eu concordo, assim, eu acho que o toque humano ele é fundamental. Mas se o profissional não souber conciliar as duas coisas, né, assim, Sim. acaba. Acho que é Não, a tal da evolução e não mesmo, dá, que nem, né? não dá pro profissional negar completamente, eu não vou usar isso, assim, acho que você precisa conhecer tal, né, e também não dá para só usar aquilo. Só usar, exato. É, Acho que tem um processo aí que a gente vai ter que entender melhor. Não diria que acho que ela vai substituir, a gente vai perder emprego por causa disso, diretamente ou indiretamente. Enfim, preciso pensar um pouco mais sobre isso, mas acho que a gente vai ter que entender que. E eu acho que isso não acontece só com a inteligência artificial, acho que a tecnologia toda não, trouxe. como um geral, assim, mexe com tudo, né, Mexe com tudo. A assim, gente pensar que antes a gente fazia a tese de doutorado na máquina de escrever, pois é, é, eu não gosto nem de pensar de como que pois isso é. era feito, né? Hoje, olha como a gente Não, evolui hoje e olha tem, como a não, e gente faz. hoje, por exemplo, tem ferramentas que, para quem está fazendo mestrado, doutorado, que ele já te dá as referências dos livros já Pois pronta ali, é, né? E exatamente, que ajuda gente. muito, assim, Mas né? muito, sabe? Eu não tenho certeza se como foi que quem trabalhava com esse tipo de, eh, né, que a pessoa que faz isso hoje, como que ela trabalha com isso? Muda, mas ela Sim, não perde o emprego dela, ela tem sim, outras coisas que ela sim. pode também fazer. A gente teve um papo aqui, acho que nem foi pro ar ainda, mas sobre gastronomia, assim. Que é essa coisa do. Você tem um tablet na mesa, né? Que você faz o pedido, né? E alguém. Então você automatiza uma parte do processo ali e tal. Você muda a experiência, né? De Exato. não ter um garçom ali, né? Então as coisas vão mudando, né? Em diferentes áreas, né? Assim, né? Pois é, Em eu relação sou a isso. uma das pessoas que resiste com um Não, cardápio online, é, mas, mas tá ali, né? uai, tem E lugar que que eu é o tenho que desafio, usar. assim, se a gente falar de educação do professor em sala de aula, e a gente falou disso aqui, teve um convidado, o primeiro convidado nosso foi um professor de história da Unicamp, né? A gente falando sobre como captar a atenção do aluno, né? Assim, então como é que você lida com o aluno em sala de aula para dar um conteúdo mais denso e tudo? Porque se o cara jogar, ele pesquisa ali e vai vir tudo, né? Assim, então você tem que também ter outras formas de captar isso, outras referências. O próprio professor também vai ter que ir se reinventando em relação a isso, né? Sim, é uma discussão de todo dia quando a gente para pensar em educação. Com a pandemia, o professor já mudou muito. Sim, Mas, assim, quem pôde acompanhar isso de um pouco mais próximo sabe o tamanho do desafio que foi para o professor que estava em sala de aula com a pandemia, com estrutura ou sem estrutura, do jeito que teve que ser. Teve que mudar muita coisa para quem só estava acostumado com sala de aula presencial.
E de repente, né, ser colocado naquele mundo virtual foi muito difícil para muita gente, foi muito violento, Sim, inclusive, a gente tá? tem sequelas, né, até hoje, É, né. exato. Teve que aprender, teve que se superar. Gente, não foi bolinho. Para o professor, para o aluno, para criança, para adulto, para quem estava na creche, de repente ter que a gente acompanhar isso tudo, né, no online, aprender com tudo isso. A gente salta, né, em termos hoje mesmo, no IAB, a gente hoje oferece todos os nossos cursos online. Então, É um perfil. a pandemia não Não, era, né, não não tinha era. essa iniciativa. Então a pandemia também forçou a digitalizar a parte de educação, né. Isso, assim, tem um lado bom, porque Muito, você consegue muito. ter um acesso do Brasil todo ali, que antes ficava limitado a São Paulo, né. Exato, você precisa de uma outra estrutura. Sim, E funciona. sim, Eu ainda percebo que tem muita gente que resiste ao curso online. tá. Mas É, o nível de atenção é diferente, né. por isso que a gente não faz de 8 horas. Tá, Por isso que a gente não pega e coloca o aluno de frente ali para uma online, né, tá, online, 8 horas tá. de uma. Que era o que era feito, um curso que você pegava, ficava ali o dia todo fazendo Sim, o treinamento. Hoje a sim, gente divide, né, faz em 3 dias, porque a gente sabe que tem um tempo ali para isso, de 3 horas. sim, Você também não consegue ficar muito tempo fora da empresa, ou mesmo sim, conectado estudando. sim, Então a gente adapta isso também. Mas eu acho também que é uma mudança cultural de entender que o online, você também se apropria daquele conhecimento de uma outra forma é. do que o presencial. O presencial sempre vai ter um Precisa ter uma encantamento interação diferente. diferente, assim, Não sim, sim, adianta, a gente não sim, vai substituir tudo isso. sim, sim. Só que eu acho que também o online ele tem também a sua beleza, Não, sabe? Essa total. coisa que você disse de você poder abrir para pessoas de fora. Não, e Sim. de São Paulo, não precisa ser. Quem mora num bairro, tá, precisa se Não, já deslocar para o São Paulo, outro, já gente. é complicado, Já é né. complicado, já é difícil você sair da Zona Norte para a Zona Sul. Sim, Então, imagine você que mora num outro estado, ter todo esse tráfego de avião, de chegar, hospedagem, ficar ali fora. Eu acho que isso tudo também traz essa flexibilidade de você poder fazer isso da sua casa. sim, Tem um conforto também que sim. o presencial não te É, traz. sim, sim. E aí só que aí também tem uma coisa da experiência, né, porque, assim, é diferente você assistir um curso tem gente que assiste na tela do smartphone, né, assim, a Sim, experiência é uma, né, você tá ouvindo ali. para quem pode assistir de um É, computador. de repente você assiste do computador, é uma outra, né, de repente você tem uma TV que você pode, né, projetar, né, é outra, mas se você tá, né, ao vivo ali, né, a interação, né, a experiência é diferente, né. E dos cursos hoje do IAB, assim, tem um que seja campeão, assim, de procura, que tenha mais demanda, assim, que as pessoas buscam mais? A gente tem os 2 cursos, o Digital Media Fundamentals. Tá, que é o para quem tá virando a chave mesmo. Tem um que a gente chama que é o Marco Zero, que é o Digital Marketing, Tá, que é para aquele que está chegando agora e quer entender como é que faz negócio no tá, mundo online. Eu até brinco que ele é um curso que a gente organiza as informações, para muita gente é muito óbvia, mas que dentro de uma sequência, você começa a pensar assim: vai "Nossa, tendo não é tão óbvio assim". sim, sim, Agora eu entendi como foi que de repente a internet cresce, começa a vender espaço publicitário, e eu a sim, partir dali consigo montar um outro mercado. legal. Então a gente traz esse marco zero, que é o digital marketing, a gente vai para o digital fundamentals. E ali também a gente pode, por que que a gente, né, tem essa sequência? Porque no digital media fundamentals a gente já começa a trazer mais conceitos. A tal da sopa das letrinhas, Tá. né? Assim, o que que é Sim, aquilo? O que que é aquilo? mais Já começa conceitual, né, já sim, a realmente mostrar como é que funciona essa mídia digital, né? A publicidade digital. sim, E o mídia programática básica, tá, que ali a gente está falando de uma sequência, tá. porque é importante quem vai para o curso de mídia programática entender como é que funciona o Tem que ter mercado. feito um Tem que pouco ter feito antes, tá, antes. Eu foco muito nisso, na sequência tá, lógica. Para você legal. não chegar no curso de mídia programática, ele é básico, mas é básico de mídia programática, não de mídia digital. Já tem que ter o básico de mídia digital. Exatamente, para você não ficar, porque Perdido, ali né. muito perdido na Sim, sequência de formação. sim. Tem que estar atento a isso, para você não, porque senão você não vai se apropriar do conhecimento, sabe?
Essa é meu mantra. Tá, Segue a sequência dos cursos do EAD para você legal. conseguir aprender. E acho que tem um outro tema que acho que é legal a gente falar, que é diversidade e inclusão, né? Que acho que é um tema que você também Sim. tem interesse, assim, é uma área de interesse e que também atua, né? Acho que eu tenho visto algumas discussões no mercado, assim, o mercado de publicidade é um mercado branco, né? Majoritariamente, né? Falando mais cruamente, assim. Como é que você tem visto esses movimentos, assim, dessas discussões Olha, de maior diversidade? E não só, né, não só falando de etnia, mas falando também de orientação sexual, né, de outras coisas também. acho que é uma baita oportunidade para as empresas que têm interesse de trazer públicos diferentes. Porque quando a gente fala assim, não tem talento, é porque, em geral, a gente está procurando nos mesmos lugares. Sim, Nos mesmos lugares, as sim. pessoas não vai ter o que a gente busca, porque não é sobre isso. As pessoas, elas estão aí. Tem muita gente procurando oportunidade, muita gente procurando novos mercados, outras formas de trabalho. Eu acho que isso casa muito também com o interesse do público que trabalha com publicidade digital. Só que a gente tem que aprender a procurar em lugares diferentes, oportunidades diferentes, levar esse conhecimento, essa força da publicidade digital para outros públicos. E aí eu acho que quando o mercado fala, não consigo contratar pessoas, não tem, eu desafio aqui a gente achar isso em outros lugares. Então, levar isso também para outras universidades que não sejam as de primeira linha, essas que a gente está acostumado a sempre buscar, sabe? Levar isso para a periferia, levar isso para outras cidades, para outros centros urbanos. Gente, olha o que Recife faz, né, com o Sim, trabalho é com o um Porto polo, Digital. É um sim, sim, polo de sim, sim, tecnologia. sim, Tem muita coisa acontecendo lá, sim. muita coisa bacana, e não só em Recife, né, em outros lugares também. Acho que a gente tem que só dar oportunidade para as pessoas certas, nos lugares certos. Mas hoje assim, se uma empresa procura o IAB para uma iniciativa dessa, assim, vocês têm algum caminho para indicar ou Olha, a ainda gente é tem uma coisa que muita está sendo parceria bacana ah, com diferentes associações. A gente tem uma parceria com o Proa, que é um núcleo de treinamento, vamos dizer assim, de pessoas que estão ou entrando na faculdade agora, ou pessoas que estão no segundo grau. A gente tem vagas que a gente oferece para eles justamente para que esses profissionais conheçam a área de publicidade digital e ah, possam pensar e colocar o mercado como uma possibilidade, porque acho que também, né, a gente tem que mostrar, sim, olha tem que tudo dar que o tá, olha o caminho, né? tamanho disso É. daqui. Te Uhum. interessa essa área? Quando você faz um curso do IAB de mídia programática básica, você acha que você pode ter interesse nisso? Tá alinhado com o que você busca? Então a gente tem o PRO, a gente tem outras iniciativas até de levar vagas dos cursos do EAB para outras universidades, que não são essas que a gente, né, Tá. tão óbvias assim, a gente tem buscado isso. E quem tiver interesse em conhecer melhor essa iniciativa, se achar que Uhum. tem match aí com a gente, é só me procurar que eu vou adorar poder ampliar essas nossas ações. A gente tem tentado, aí, de uma certa Mas forma, ainda buscar novos o que que públicos. você enxerga como maior barreira, acho que talvez essa vamos dizer, uma bolha, assim, né? De você ficar nos mesmos lugares, Eu acho procurando. que tem muita gente bacana que ainda não entendeu o que está Tá, rolando nesse mercado de tá, publicidade digital. tá. Parece uma loucura isso, né? Se a gente vê Sim, os números que a sim, gente sim. tem aí de investimento, mas eu acho que ainda tem muita gente bacana que ainda não viu isso ainda como uma É. possibilidade de trabalho. Eu tenho muito isso, assim, quando eu vou em eventos, assim, de ficar olhando o perfil do público, assim, e ainda é muito baixo o número de negros, assim, né? Tá? Muito baixo, assim, né? E E aí não é só na publicidade Não, digital, não, acho que é geral, é assim, mas geral mesmo. Não, porque às vezes, assim, porque tem muito essas discussões, né, assim, sobre diversidade, inclusão e tal, mas quando você vai olhando, quando você começa a olhar a plateia, ainda é uma plateia que ainda não tá diversa, né? Assim, a discussão É, tá para isso, talvez essa plateia precise escutar, né? Isso, mas ainda tem um caminho aí um belo caminho. né, Mas traçado, né? eu acho que é isso. Acho que tem uma beleza todo o encantamento que a gente sabe que existe e a potência da área ainda fechado num grupo.
E a É, gente tem que entender como que a gente pode mostrar isso é tudo. estrutural, né? Assim, tem um convidado que veio aqui que é um criador de conteúdo, o Arapê. Ele é um criador de conteúdo negro, né? E ele citou, assim, né, como exemplo, né, que ele cria um tipo de conteúdo que um outro amigo dele, que é branco, cria mesmo muito parecido, o número de seguidores, tudo. E aí o que oferecem de publicidade para esse outro criador que é branco é 4 vezes mais do que Do que aquele para ele. recebe, do que ele recebe. Então, assim, você vê muitas discussões, mas só que na hora de quem assina, né, ainda ainda é enviesado ainda, né, assim, né? Porque provavelmente essa pessoa ainda tem um perfil Não, dentro sim, que sim, a é isso. Assim, gente acho que tem uma estrada aí a tem ser uma estrada, percorrida, né? porque na hora que você olha as palestrantes, as pessoas que são referência, ela tem um perfil. Sim, E isso vai refletindo para sim, tudo, total, para total. tudo. E a gente trazer e mostrar. eh, tem um trabalho muito forte de trazer mulheres para a tecnologia, Sim, que é baixíssimo número de sim, mulheres que sim, trabalham com sim, 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 tecnologia. Gente, e por que isso, né? O sim. que a gente tem que perceber ali? Onde que está isso? Então, mas é que tá na base, Tá né? lá Lá, atrás, até isso reverberar, a é, pessoa ir conseguindo ter uma sim, formação adequada, chegando a oportunidades em empresas grandes de referência. sim, Quanto tempo a gente está falando, Fábio? 10 anos? total. Assim, 15 anos? 15 anos. Essas discussões são muito recentes ainda, né? Assim, então é uma estrada, Talvez esse né? trabalho todo que a gente tem feito nos últimos 4 anos vai reverberar daqui É, 10. daqui 10, é. Mas é preciso fazer, assim, né? Porque senão a gente nunca vai conseguir mudar. Mas eu sou do time que acredita muito que a gente tem que levar esse conhecimento para além de onde a gente está olhando. Sim. Tem que quebrar barreiras aí e trazer. Tem muita gente que é legal, inteligente, talentosa. Talvez ainda não tenha nem percebido o É, quanto de oportunidade sim, legal tem sim. na área de Não, e publicidade até digital. assim, se a gente pensar até no pensamento mesmo de campanha, de estratégia, você ter diferentes visões, vivências, né? Às vezes você tem, É né? super Às vezes você tem uma importante. equipe que, sei lá, você tem 5 pessoas numa equipe que estudaram na mesma faculdade, assim, e o pensamento é meio parecido, né? Assim, Elas então, têm histórias a parecidas. vivência não é uma crítica, assim, ó, Não, mas porque assim, é mas o que é. se você tem não é uma crítica que é, assim, né? Mas se você tem pessoas de diferentes vivências, você tem um pensamento mais aberto para algumas coisas, né? E as coisas às vezes podem acontecer de uma outra forma, né? Mas assim, são desafios, né? Do dia a Mais um dia, né? desafio. Mais um desafio. A Que gente está levar dentro da isso. educação também, né? Se você tem na base, né, uma melhor educação, as pessoas entendendo o que é e tal, você vai trazendo mais gente para isso, né? Então Exatamente. voltar algumas casas, né, para Muitas isso. camadas, como eu sempre É, falo. é. Muitas camadas de um problema só. E hoje, assim, a gente até você falou um pouco disso no começo do papo, o como é difícil você hoje mapear o que um profissional precisa, assim, ter de formação e tal, né? Assim, hoje como é que porque aí o IAB tem algumas certificações, né, algumas coisas, o próprio mercado, o que que você indica hoje, assim, né, para o cara tá terminando a faculdade e quer entrar na área de publicidade digital, assim, além de trabalhar no dia a dia, o que que você indicaria de caminhos assim para ele estar atento ao que acontece na publicidade digital? Mu- Essa é a pergunta de 1 milhão. Mas vamos lá. Claro que os cursos do IAB, até porque você que está aí do outro lado vai me encontrar muitas vezes por lá. Eu estou pensando muito nisso com a minha equipe, em termos de formação. O que, que faz sentido, o que, que é um conteúdo agnóstico, eh, onde a gente possa realmente colaborar para que você pegue esse conhecimento e consiga atuar no seu dia a dia. Eu acho que acho, não, acredito muito na potência do profissional, porque não tem um caminho só, Fábio. A gente vai ter que cobrar mais ainda do profissional que ele entenda as suas necessidades, as oportunidades e faça um caminho também de pesquisa, muita curiosidade. Essa autonomia vai ter que vir com o profissional, porque não tem receita de bolo, Hum. não tem. Olha, o que serve para mim, de repente para o Fábio, não, e tal. Vai depender muito da atuação que a pessoa tem no seu dia a dia, nas oportunidades que ela tem para conseguir
fazer essa formação. É claro que eu sempre também, além dos cursos do IAB que são do dia a dia, né, que a gente traz ali mais a prática, a formação, estudar, sempre é uma boa escolha. Então, às vezes a gente também tem que buscar coisas não tão óbvias. Claro que esse técnico, esse pesado, a gente vai ter que achar no IAB, em outras instituições, outras associações ligadas direto ou indiretamente, mas eu também recomendo, gente, buscar coisas que de repente não são tão óbvias. E de repente não precisa, claro, um curso de pós-graduação sempre vai ser bom, bom para o currículo, bom para sua, né, para você conhecer pessoas, porque também tem isso, é um momento de network, mas por que também não inclui um curso de artes? Sim, Isso. aguça a criatividade, né? E para que eu, quando eu fiz filosofia, a professora sempre perguntava assim: para que serve a arte? Para que serve esse tipo de expressão humana? Ela te leva a lugares que Sim. só a arte te Tem permite. tem a frase do Ferreira Goulart e que vem do Freud também isso, né, que é a arte só existe porque a vida só não basta, né, assim, Exato, então não basta, ela sim, te leva a lugares, ela abre coisas na sua cabeça, na sua mente, no seu intelecto, e só ela vai te levar sim, para lá. Então, acho que também buscar esses tipos de formação não tão óbvias e sim, diretas ajuda, né. ajuda muito a você se conectar com você. E aqui não é papo de alguém que estuda educação, não. É porque é real. Sim, Ela te abre coisas, sabe? E se permitir a conhecer outras formas, outras manifestações, outras verdades. Que isso vai te levar. E, claro, dependendo das escolhas, formação de gestão, gestão estratégica, gestão de pessoas. Não adianta você ser um ótimo profissional técnico e ser a pior pessoa para se trabalhar no mundo, agora onde ninguém te suporta, tá? Onde isso você. acontece muito. Exatamente. Não adianta. E eu também aprendi que as pessoas, de repente, não são as pessoas que são promovidas, não são as técnicas. Não, são outras habilidades, né. Você pode falar acho que Relacionais, né? sim, Políticas, a sim, gente tem que aprender também a lidar sim, com tudo isso, sim. porque quem toma a decisão, de repente, não é a pessoa mais, né? Agora tem assim, acho que é um ponto excelente esse assim, que é a gente falar de gerações, né? Assim, a gente tem hoje uma geração Z aí entrando no mercado de trabalho Exatamente. e que tem outras aspirações, vamos dizer assim, do que talvez a minha geração tinha, né? Assim, antes, assim, que era essa coisa da liderança, né? De, sei lá, né? E hoje, talvez, pelo menos o que eu vejo assim no dia a dia, quando eu contrato mais gente mais jovem e tal, a pessoa não tem muita ambição de ser gestora, assim, né? Assim, eu quero fazer isso, assim, né? E não, isso é um desafio para as empresas também, e para o futuro, assim, também. Da indústria eu vejo assim Pois mesmo, é, né? é um desafio grande, porque. Mas, e assim, eu entendo que hoje você chega, você é jovem, você não tem uma ambição de ser gestor, mas a gente vai mudando isso também. Talvez essa geração que está aí vai conseguindo entender que uma hora eles vão precisar ser chefes. Eles vão Pois é. precisar ser os seus gestores, Sim, não? sim, sim. E aí, a gente vai ter que se preparar para isso também. Mas eu gosto de pensar também assim, o quanto a gente também tem que se preparar para receber todo mundo Sim. numa equipe. Tem ainda o pessoal eh, da geração X, os baby movers estão aí, estão Não, ainda tem posições de destaque ainda. muito Sim, sim, estão sim, aí que a sim. gente tem que entender o Sim, tipo de formação que eles sim, tiveram. E essa galera que está chegando, super tecnológica, que já nasce. Gente, quem sim. nasceu em 2000 já tem 24 anos. Pois Esses dias eu é, me assustei. Falei, meu pois é, Deus, 2000 pois para é, mim foi ontem. pois é. Esse pessoal já está no mercado de trabalho Sim, há algum tempo sim. já E está aí. totalmente nativo digital, né? Total, Total, né? total. E integrar todo mundo dentro da mesma empresa. Assim, Esses conflitos vão é, existir? não, Sempre. Não, total. não tem como não Eu ter. acho que tem uma coisa assim que eu acho que isso tem melhorado, assim, eu acho que não acabou completamente, mas acho que hoje não tem mais uma romantização do que tinha há alguns anos
do ficar até meia-noite na Ah, agência pelo e amor de comer Deus, né? Isso não é pizza. legal, né, gente? Isso Então, não assim, é. mas é que tinha uma Tinha, né? romantização disso, assim, de trabalhar, né, até de madrugada, e que hoje eu acho que isso, com razão, acho que já não é legal mais. Assim. Pô, se o cara tá fazendo isso, alguma coisa está errada, assim. A não ser que seja uma demanda específica e tal, né? Mas isso não dá para ser uma constante, né? Eu acho que isso é uma mudança interessante que quem é da geração, né, X ali, né, do início Pegou ali, ainda, né? não, já tem que sacar também como lidar com essa na gestão dessa galera mais jovem, que já não é legal fazer isso, assim, né? Você tem que você tem que otimizar o seu tempo de trabalho de uma outra maneira, né? Assim. Não dá para naturalizar, né? E falar que Sim, tá tudo bem. de forma Eu gosto alguma. da forma que eles questionam isso e trazem para. Gente, isso não tá certo. Sim, E sim, de uma forma saudável, sem medo. sim, E um alerta, né? Porque, vamos sim, combinar, não tá certo mesmo. sim. Não. E eu acho que você tá falando a gente estava falando das qualificações ali. Eu acho que o jeito que se leva a vida, né, que a pessoa leva a vida, acho que também é um fator para também na hora de você contratar, né? Pois esse cara, né, tem o hobby, tem a vida dele, tá, tem a cabeça saudável para poder trabalhar, A gente né? não vive falando sobre isso. Ninguém precisa adoecer, né, para trabalhar, né? Porque Não. senão fica complexo. E aí, levando a pergunta um pouco para o lado pessoal, assim, né? A gente dessa área a Hum, gente que é da área de publicidade, hum. tudo assim. Como é que você, assim, né, pessoalmente lida com seus dados na internet? Como é que você lida com publicidade? Depois que você foi para o IAB, você passou a ter um olhar mais atento a isso? Como é que você lida no dia a dia, assim, com isso? Já foi muito legal para entender como é que funciona, né? Sim, O sim, sim. jogo. De você perceber Por que eu ali tô qual que é o recebendo essa seu publicidade? papel, né? Se você, olha, não preciso comprar esse sapato, ele tá me perseguindo aqui, mas eu posso ignorá-lo. Uhum, É, nossa, para mim foi mágico, foi bem legal. E eu consigo perceber melhor esse nosso papel mesmo na internet, né? De uhum. quanto a gente ali é, participa de todo o jogo. Para mim foi muito bom. Eu devia ser melhor, mais atenta com meus dados, confesso, porque eu podia ter mais cuidado com isso. Mas para mim foi muito, muito bom entender tudo isso. E eu vivo achando que todo mundo sabe como que as Tá, coisas mas funcionam, não é. e não é verdade. Esses Uhum. dias mesmo eu estava no doutorado, onde eu estudo com muita gente da área de educação, de sala de aula, e eu estava contando para eles como que funciona, por que que é importante aceitar os cookies ou não, se eu quer. E tava todo mundo assim, prestando muita atenção. Eu falei, gente, e aí eu percebi que não é, É, não é óbvio, as pessoas não precisam é. E acho entender que como funcionam. talvez seja até utópico da minha parte, assim, mas eu acho que isso é uma coisa que talvez tinha que entrar numa grade aí das pessoas serem educadas digitalmente, assim, para as pessoas entenderem quando elas entram na internet como que elas compartilham o dado, porquê daquilo, que eu acho que é uma coisa que se tem pouco, assim, a gente aceita os cookies ali e tá tudo E certo. tudo bem, né? É, é. Não, As pessoas sabem muito pouco disso, e aí né? eu falando para meus colegas assim, você sabe que quando você entra no meu laptop é diferente de quando você entra no seu, que a gente não vê as mesmas É, propagandas? Aí todo mundo, mentira! Eu falei, não, a gente não vê as sim, mesmas sim. propagandas, customizam tudo isso. E aí um foi falando uma coisa, foi falando outra. Eu falei, gente, tá vendo? A gente precisa levar isso para Sim. mais pessoas, porque é o nosso dia a dia, são as nossas informações, né? Sim, total, total. Ah, e aí também fazer as pessoas entenderem que, assim, para se ter uma internet gratuita, digamos assim, né? Que a publicidade faz essa roda girar. Assim, que a publicidade não é Exato. inimiga, né? Não Claro é que a inimigo. publicidade que te persegue, ou uma página que você entra aqui que só tem publicidade não é legal, mas na hora que você faz com equilíbrio ali e tal, assim, a publicidade ela é importante, né? Assim, para fazer essa roda girar Sim. e todo mundo consome, né? E tudo, assim, E que é bom chegar coisas a publicidade customizadas. personalizada, ela pode ser importante, Exato. assim. Claro, Mas acho que claro. tem um papel também da indústria de comunicar melhor isso para o usuário, né? Assim, ó, você recebe isso por conta disso. A internet, na maioria, é gratuita por conta disso. Para as pessoas terem mais carinho com a publicidade, talvez. É, Assim. exatamente. É. E o que você vê é o que te interessa. Sim, sim, sim. Se chega propaganda de coisa de gato pra mim, é porque eu tô lá toda hora Sim, sim, procurando coisa de gato. E sim. você não gosta de gato, não precisa ver Não vou isso. receber, Não isso. vai receber, você vai É, chegar com outras coisas. é. Olha que
que sim. legal poder ver isso, mas isso ainda Não, é um total. baita desafio para as pessoas, a maioria das pessoas entenderem que isso funciona e que não é mágica. Sim. Tá, e caminhando para o final aqui, ó, passar rápido o tempo. Passa, né, eu achei que não ia É, dar para. então, assim, o que que você deixa, assim, quais são, se você puder, né, dar algum spoiler, assim, quais são os próximos passos aí do IAB em relação à educação, né, que vocês estão pensando para os próximos anos? Eu acho Se que você puder o dar grande uma spoiler eu já dei, pitada, que é o tá? curso direcionado para Tá, gestores. perfeito. Fica aqui o convite para a gente pensar junto mesmo sobre como a gente pode ajudar quem toma decisão a entender melhor como funciona o mercado. Porque é bom para o IAB, é bom para o mercado, é bom para quem toma decisão, é bom para a empresa, para as campanhas. Quando todo mundo, acho que é muita pretensão minha, mas assim, quanto mais pessoas, mais profissionais estiverem preparados para lidar com tudo isso. É a área de comunicação em si, seja jornalistas, relações públicas, porque essas pessoas fazem parte também dessa Sim, cadeia sim, toda, e eu não sim. tenho certeza se eles estão hum, entendendo toda essa É, força, que tá todo olha, mundo é tudo correndo muito atrás, né? próximo, É, e assim, parece que cada um ainda. sim, Esse pessoal que está mais no institucional sim. tem uma necessidade de formação e que talvez é um convite mesmo para trabalhar junto, para aprender. E quem já está na área de publicidade digital, entender também o papel de ajudar a gente a formar essas pessoas. Porque, gente, Hum, vocês que estão aí, que conhecem bem o mercado, são as pessoas que vão nos ajudar a sim, distribuir esse conhecimento. sim, Não sim, vou sim, sair isso do IAB sozinha, da minha sim. cabeça. Não, eu preciso. Até brinco, né? Que eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. E nessa de conectar pessoas e desejos e vontades e necessidades que a gente vai capacitar, certo? Então, o IAB tem, acho que essa missão, acho que a gente tem esse gap hoje de levar uma formação para o gestor importante, tá? Acho que a gente vai eh, forçar para colocar isso no ar. A gente também busca muito trazer os novos temas. Então, a gente vai lançar um curso de Digital of Home, a gente vai lançar dois cursos de Retail Media, Legal. um de introdução e o outro já mais, que a gente vai aprofundar um assunto, que é justamente o que o mercado hoje está Sim, tentando sim, entender. sim, E é aquilo que eu disse, até para você saber se é para mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar nesse ah, tipo de mídia, mas primeiro eu preciso. vocês entenderam o que é, né? As possibilidades. Exatamente, para você buscar. Então a gente vai trazer essa formação. Acho que o curso de IA também é algo que aí a gente tem que pensar para contribuir também, até para isso que a gente conversou aqui. Como que eu posso usar? Sim, Como não? Eu tenho que entender o preciso que eu usar, né? preciso usar para É, ajudar no meu dia a dia. Acho que esse trem sim, partiu, né? De assim, sim. não uso. Você não usa hoje, mas você vai Mas ter vai que uma ter que hora usar. que É, usar. sim, Independente do que você for precisar, vai te ajudar. sim, Então, acho que o grande desafio nosso hoje no IAB é montar essa carteira de cursos que abrange esses temas que a gente sabe que vai contribuir para o mercado. E sim. sempre está atualizando também. Tem curso que cai, que a gente olha e fala assim: não é Às mais vezes, o momento, tá. vamos para um outro, atualize e tal, muda, dá uma nova roupagem. Igual a gente fez com o curso que a gente tinha chamava influenciadores, agora hoje a gente colocou como com creator, Tá, que é mais amplo, que é né? mais É amplo. Creator Economy, né? Que chama. Exato, creator economy, que a gente já vai atualizando, o mercado evoluiu, Sim, como sim. é que a gente tem que estar atento a tudo isso e tal. Então, o nosso desafio hoje lá na área de educação é acompanhar o mercado e poder ajudar realmente profissionais, líderes, empresas a capacitar as pessoas para tudo isso que a gente falou aqui, né? Sim. E ainda falando para pessoas estuda mais, gente, Não, estuda acho que mais, procura mais outras coisas para esse vocês fazerem. conceito, né, do estudar, né, eternamente, acho que nessa área é fundamental, né? Não É, dá para parar, né? né, eu acho que O é que vale hoje não vale a semana que vem, né? Já. premissa básica. É, E tá atento até as coisas que estão acontecendo no mundo todo, porque vai te sim, impactar de uma sim. forma ou outra. Então, com certeza. Muito obrigado, viu, pela presença, pela Imagina, contribuição eu aí. que agradeço. É, Espero que tenham, né, ajudado, não, enfim, com aí, certeza, assim, eu teria pauta para mais, assim, mas a gente precisa encerrar, verdade. senão Yasmin bate na gente Yasmin aqui. é brava, brava. Quero Hum, agradecer aí o Club Studio, que sempre nos recebe muito bem aí, a Yasmin que ficou aí no som e no vídeo pra gente. O Projeto 100 Milissegundos faz parte da agência Big, a gente tem outros episódios aí para quem chegou aqui através da Jovanca, desse episódio aqui, a gente tem outros
episódios com uma galera bem bacana aí falando sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Nos acompanhe aí nas redes. Um abraço aí, a gente volta com mais. Obrigado, Ju.